Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. Nesta penúltima sessão de 2022, temos para vos propor um final de tarde recheado de conversa, de boa conversa, certamente, em que os livros vão ser o denominador comum, mas não o único. E para o efeito contamos com um naipe valioso de convidados. É o caso, por exemplo, de José Rui Teixeira, conhecido poeta, editor e professor universitário, entre muitas outras facetas, como bem sabem, e ele vai certamente dar-nos uma chega a várias perspectivas interessantes sobre o livro em destaque esta tarde, Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos. É precisamente esse o livro do qual Ismael Caliano vai ler excertos ao longo desta tarde, um momento também muito aguardado. Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos é precisamente também o último livro traduzido pelo nosso convidado, Frederico Lourenço. Não vou alongar-me em demasia na apresentação do seu currículo, de tão longo e também conhecido que é. Direi apenas que é um reconhecido escritor, poeta, ensaísta, tradutor, professor universitário, e o seu percurso académico, literário, tem sido justamente premiado ao longo dos anos com distinções tão notórias como o Prémio Camões, o Prémio David Mourão Ferreira, o Prémio PEN Clube Português, entre muitas outras. Como disse, ele é professor universitário na Faculdade de Letras de Coimbra, no Centro de Estudos Clássicos, e tem dedicado grande parte dos seus esforços nos últimos anos a traduzir, a fazer-nos chegar textos essenciais da história da literatura, mas também da própria humanidade. A Ilíada, a Odisseia e, claro, os volumes da Bíblia, essa tarefa também homérica, que já vai entrar no 5º volume. Sem mais demoras, peço-vos, por favor, uma salva de palmas para Frederico Lourenço. Bem-vindo, Frederico. É um regresso, julgo que já passaram 5, 6 anos sobre a sua anterior passagem aqui pelo nosso ciclo. É sempre um gosto estar à conversa consigo. Já lá vamos aos Evangelhos Apócrifos. Deixe-me primeiro falar um bocadinho sobre o seu percurso, quer académico, quer literário, que é muito vasto e reconhecido, como disse, mas diria que não estarei longe da verdade se disser que todo esse percurso converge para um denominador comum que passa um bocadinho pela procura do conhecimento. Diria que numa sociedade como a nossa, cada vez mais virada para a gratificação imediata, para o imediatismo, sente-se cada vez mais em minoria ao ter ainda como esse princípio de vida procurar o conhecimento. É um atributo cada vez mais em desuso, sente isso? Bem, antes de mais, boa tarde e muito obrigado de todas e todos por terem vindo. É um gosto enorme voltar ao Porto e esta biblioteca, onde já estive várias vezes, e uma vez com o Sérgio. A procura do conhecimento, eu penso que é talvez aquilo que mobiliza as pessoas, mesmo quando estão a procurá-lo não nas áreas em que eu próprio me movo mais, mas eu penso que todos nós, mesmo enfim, o simples gesto de um jovem de ir ao Google e encontrar a resposta para qualquer coisa, e hoje em dia nas aulas temos de tentar travar os estudantes que querem com o telemóvel acompanhar permanentemente as aulas, mas acho que é uma coisa muito intrínseca ao ser humano de querer compreender o mundo à sua volta, de querer compreender-se a si próprio. Enfim, é uma daquelas ideias de que temos de nos ler, temos de ler os outros, temos de ler o espaço que nos circunda. E nesse aspecto eu sou um insaciável e sempre fui e vou continuar a ser. Agora... Desde muito novo, desde a infância, a adolescência, já se manifestava de forma muito evidente essa sede, essa procura do conhecimento? Sim, eu acho que eu era uma criança muito solitária, porque os meus pais também viviam em Inglaterra e não aqui, e cresci em Inglaterra, portanto, num meio assim, muito diferente do nosso meio aqui. E, de facto, o meu refúgio foram sempre os livros, porque quando aprendi a ler,
encontrei de facto um universo, uma realidade fantástica que os meus pais também incentivaram muito, porque ofereciam muitos livros, e foi de facto querer entender este mundo que eu agora me dedico, e muitas vezes eu penso isso, como agora tenho quase 60 anos, mas estou de volta de textos e de autores que na minha infância já lá estavam. Já era cultura clássica que o motivava? Sim, porque me ofereceram como criança uma adaptação para crianças da Odisseia de Homero. Acho que foi o livro mais marcante da minha infância, porque adorei ler aquele livro. E mais tarde, quando eu próprio fiz a adaptação portuguesa, uma das adaptações portuguesas, porque já havia outras antes da minha, mas tentei manter um bocadinho a ideia daquilo que tinha sido essa adaptação e também tentar fazer algumas coisas diferentes, de não facilitar tanto a leitura aos jovens como eu penso que essa adaptação tinha feito. Mas a questão de Homero, a própria Bíblia também, os meus pais ofereceram, lembro perfeitamente de uma Bíblia para crianças que me foi oferecida, e lembro perfeitamente de ter, não sei, 8 ou 9 anos, e dizer ao meu pai que queria estudar teologia. O que o meu pai apoiou totalmente. Mas depois acabei por não estudar teologia, como é sabido, mas não me afastei destes textos e penso, agora já começo a entrar um bocadinho naquele pânico de pensar que já tenho quase 60 anos e, portanto, já estou em contagem decrescente, já não tenho 9 nem 10 anos e estou a ver que não tenho anos suficientes de vida para voltar a conhecer estes textos do princípio, porque a minha ideia, quando acabar a tradução da Bíblia, é que isso é o início do percurso. Portanto, a viagem começa depois, porque quero voltar atrás, quero reler tudo nas línguas originais, quero fazer essa viagem de uma forma diferente da viagem que foi agora traduzir os textos, comentá-los, dá-los a ler a um número diferente de pessoas que habitualmente talvez não os leriam, mas sinto que, de facto, tendo feito isso, tenho de voltar ao princípio e não, é algo que não me vai abandonar nunca e é uma viagem de conhecimento que me vai acompanhar até ao fim. Por aquilo de que falávamos no início, pelas mudanças aceleradas que o mundo, que a sociedade tem sofrido nos últimos anos, nas últimas décadas, esse imediatismo na procura da informação, sente que os estudos clássicos enfrentam, não diria uma ameaça, mas enfrentam um desafio particular? Sim, os estudos clássicos em particular têm o problema de se centrarem na aprendizagem, no ensino-aprendizagem de duas línguas que são exigentes, como é óbvio, e duas línguas que estão praticamente desaparecidas do ensino secundário. Isso é também um grande problema, porque nós, quando ensinamos os jovens que nos chegam a Coimbra ou a Lisboa, e mesmo aqui na Faculdade de Letras do Porto, também há enfim, colegas nossos fantásticos que dão aulas de estudos clássicos. Eu penso que na fase em que eles chegam à universidade, é uma fase em que eles não tiveram tempo para ver se gostavam ou não de grego e latim, que era o que acontecia de antes. As pessoas estudavam grego e latim no ensino secundário, chegavam à conclusão de que gostavam e seguiam estudos clássicos. Hoje em dia as pessoas podem gostar da ideia de estudar estudos clássicos, mas não tiveram a experiência de estudar uma língua antiga e não tiveram a experiência também de todo o trabalho que é preciso investir nisso. Então isso acaba por ser uma questão com a qual eu batalho todos os dias. Agora até sou diretor do curso de estudos clássicos em Coimbra, desde há menos de um ano, e é um desafio enorme tentar manter aqueles jovens motivados e tentar fazer com que eles também ultrapassem as dificuldades que os estudos clássicos, sobretudo as línguas clássicas, lhes Mas colocam. nesses casos, por exemplo, dos alunos mais renitentes ou menos entusiasmados, defende uma abordagem mais tecnológica, ou seja, para conseguir seduzi-los, permitir o uso dessas ferramentas tecnológicas, ou neste caso em particular, não faz grande sentido, sob o risco de se desvirtuar um bocadinho a própria essência do estudo? Não, eu penso que eles devem usar tudo e
recomendo isso, mas também tento recomendar-lhes que não esqueçam que o cérebro humano tem uma capacidade ilimitada de aprender e de reter coisas e que é uma pena eles também não utilizarem isso e estarem muitas vezes, enfim, terem feito um ensino secundário talvez não puxe tanto pela memória como era o caso quando eu era jovem. E o facto de estar tudo no telemóvel, às vezes eu pergunto, mas porque é que está agora a olhar para o telemóvel? Mas eu estou a consultar um site de grego antigo, disse-me um aluno outro dia. Disse, está bem, mas tente aprender as coisas sem ter de ver cada verbo, cada palavra num telemóvel. Tente aprender qualquer coisa na sua... Se houver um apagão da internet, não é? Se tudo falhar, então já não sabe grego, não é? Se estava tudo no telemóvel, não reteve nada na cabeça, portanto, isso é um bocadinho um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho de ser otimista, porque nós temos verificado nos últimos anos, e sobretudo este ano verificou-se de forma muito, muito evidente, que há mais estudantes agora que vêm para estudos clássicos em primeira escolha porque querem, porque se interessaram, porque enfim, tiveram curiosidade. E era uma coisa que era uma raridade, não é? Nos 20 estudantes que entram todos os anos para estudos clássicos havia talvez um ou dois que tinham posto em primeira escolha. Hoje em dia são mais de 50% que quiseram mesmo vir estudar. Portanto, eu penso que há um trabalho também excelente feito pelas editoras, várias, entre as quais a Quetzal, obviamente, de fazer chegar estes livros e estes autores e divulgar tudo isto e de fazer com que esta nova geração agora se interesse agora tive o gosto de conhecer uma menina de 15 anos que está entusiasmada com a Ilíada e com a Odisseia. Isso acho que é uma coisa absolutamente maravilhosa, não é? A modéstia não lhe permitirá certamente dizer isso, mas o Frederico Lourenço tem tido também um papel, e concordaremos, essencial nessa aproximação e descoberta. Quer dizer, tem sido um batalhador da divulgação, não é? E além disso, isso encaminhava também para aquilo que estava de lhe perguntar, que tem publicado, além desta tradução da Bíblia, da Ilíada, da Homero e de tantos outros, as bucólicas ainda este ano, do Virgílio, além disso tem publicado livros de aprendizagem, de iniciação ao latim. Para si é uma missão, vê isto como uma espécie de missão, é o termo mais indicado? Sim, eu penso que as pessoas não se podem interessar por latim e por grego se não souberem o que é a primeira coisa. E depois se não tiverem um meio de ficar com uma ideia daquilo que é. E, de facto, graças às redes sociais hoje em dia, fiz uma página chamada Latim do Zero, que, para meu espanto, tem 16 mil seguidores. Quer dizer, quem é que diria que uma página do Facebook, cujo objetivo é ensinar latim às pessoas, tem 16 mil seguidores? É uma coisa extraordinária. É uma coisa que eu digo muitas vezes às pessoas, mesmo no meio universitário e da educação, quando dizem, essas línguas mortas, ninguém quer saber disso para nada. Eu digo, desculpe, mas há 16 mil pessoas que seguem uma página que eu fiz sobre o ensino das línguas clássicas. Portanto, as pessoas, se tiverem a oportunidade de conhecer e se tiverem essa... Enfim, se isso lhes abrir, eu penso que poderíamos fazer com que estas temáticas chegassem muito mais longe, porque o ideal, não é? Por exemplo, num livro como este, que tem latim de um lado e português do outro, o ideal seria que as pessoas, se tivessem curiosidade em comparar, então ele traduziu isto para português, então vou ver como é que isto é em latim ou em grego e que opções é que ele fez, ou se a pessoa pode não concordar com a tradução, e é sempre um incentivo para as pessoas depois, eu acho que eu tenho uma ideia sobre isto, vou escrever sobre este texto, eu penso que é importante que haja essa... Eu acho, enfim, eu próprio tenho apostado muito na questão da divulgação por todos os meios possíveis, sejam eles sessões. Ainda me lembro aqui de uma sessão que eu fiz nesta biblioteca há 20 anos sobre a Odisseia e sobre a Ilíada. Estava cheia, como está agora. Era uma altura em que ninguém sabia o que era uma rede social, mas mesmo assim, já nessa altura, tentei... Enfim, é uma coisa que eu faço porque é uma coisa em que acredito mesmo, de facto. Acredito mesmo no valor dos estudos clássicos, acredito mesmo
que vale a pena aprender latim e grego. Acredito que as traduções, por muito boas que sejam, de Homero ou da Bíblia, ou seja o que for, não substituem a tentativa de ler os textos na língua original. Estes textos, porque são tão especiais, são tão importantes, têm uma mensagem que já vem de há mais de 2000 anos, mas é uma mensagem que está, no fundo, plasmada naquelas palavras. Então, acho que no dia em que no nosso país ninguém conseguir ler o Novo Testamento na língua original, acho que isso é um dia triste. Eu estou a tentar fazer com que isso não aconteça. Acha que aprender grego e latim é menos difícil do que parece para um leigo como eu e como muitos de nós? Não dá trabalho, pode intimidar no início, mas diria que não. Acho que tudo depende também da pedagogia, tudo depende do professor, e isso tem um papel fundamentalíssimo. E, enfim, como eu fui aluno em Lisboa e fui, ao longo de todo o meu percurso de estudante, também me ensinou bastante o que fazer no momento em que eu próprio tinha de ser professor. E eu penso que os professores têm acho que têm uma vocação extraordinária, têm um poder também extraordinário, no sentido em que conseguem desmotivar ou conseguem motivar. E o professor tem de ter essa consciência, não é? Porque as pessoas que têm na sala de aula são pessoas que estão, no fundo, maleáveis e disponíveis, se conseguirmos dar o clique certo, disponíveis para aprender. E os meus colegas brincam muito comigo, porque lá em Coimbra dizem que eu gosto muito de dar aulas e que não me importe dar muitas horas de aulas. E agora tiraram-me algumas horas de aulas porque sou diretor do curso, como disse há bocadinho, e fiquei muito triste de ficar sem essas aulas, porque considera-se que um diretor de curso tem de ter uma redução no horário para ter mais tempo para o trabalho administrativo. Mas o trabalho que eu adoro é o trabalho das aulas. Isso a mim não me custa nada, eu adoro ensinar. E isso é uma grande compensação, de facto. Porque escrever é uma coisa muito solitária, de facto. Todo o estudo que está por trás da minha tradução da Bíblia, tudo isso, é uma coisa que eu faço de uma forma completamente sozinha. E nas aulas, na universidade, tenho e em sessões como esta, é um privilégio, de facto, poder transmitir verbalmente, oralmente, as coisas às pessoas, e isso é uma grande compensação para mim. Frederico, coloco-lhe a pergunta que é insistentemente também colocada por muitos e que até deu origem a um conhecido livro do Calvino. Porquê ler os clássicos? Acho que os clássicos são um espelho, por um lado, são um espelho nosso, é a maneira essa coisa de conhece-te a ti mesmo, não é? Que os gregos diziam. É uma via de se chegar a esse conhecimento, mas ao mesmo tempo, além de serem um espelho, são também uma coisa que nos dá uma imagem completamente diferente do que é o ser humano, porque estamos em épocas totalmente diferentes das nossas, com valores totalmente diferentes dos nossos, e são um desafio, de facto, porque temos de tentar pensar então numa civilização como a civilização grega ou romana, onde as pessoas era a coisa mais normal do mundo, terem escravos e comprarem escravos e dependerem de um sistema económico que depende da escravização de pessoas, e achavam isso perfeitamente normal. E enfim, nós lemos um Platão, um Aristóteles, ou esses génios extraordinários, e eles não questionavam sequer nada disso. Portanto, são realidades também que nos obrigam a pensar, também nós temos valores diferentes, temos noções de direitos humanos que são diferentes das noções dos gregos antigos, e esse desafio que está presente na cultura antiga, está presente na Bíblia também, porque ninguém pode ler uma passagem do Antigo Testamento em que os israelitas chegam a uma cidade e arrasam tudo e matam todos os homens, mulheres, crianças, animais, não pode ficar ninguém vivo, e nós não pensamos, então, o que é que eu posso pensar sobre isto? O que é que isto me diz sobre o ser humano, por um lado? O que é que me diz sobre a religião, sobre os valores religiosos que apoiam esse tipo de atitude? E como é que isso me dá uma maneira de ler este texto, que é um texto em que eu não encontro
o espelho de tudo aquilo que eu gostaria de ver num livro como a Bíblia, ou mesmo na Ilíada ou na Odisseia. Não é? A Ilíada é um poema extremamente violento, é um poema de sangue, 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 morte, morte, morte. O grande truque de dar aulas sobre a Ilíada é prometer aos estudantes que depois há um momento a partir da página tal em que se torna menos horrível, mas é complicado, não é? Porque o ser humano não é, enfim, não corresponde à idealização que nós gostaríamos que fosse, e continua a não ser, porque nós abrimos qualquer jornal ou qualquer noticiário, lemos notícias sobre guerra, uma guerra que está a decorrer agora. Acho que não mudámos assim tanto, afinal de contas? Não, portanto, os clássicos confrontam-nos com a nossa realidade, mas é um confronto em que podemos também ver coisas de antes, coisas de agora, e onde talvez possamos também preparar um futuro, não é? Com outros valores e outras bases. Mas os clássicos não são uma leitura, enfim, uma leitura que nos consola, uma leitura que não é assim uma boa leitura para a pessoa adormecer à noite, antes pelo contrário, são textos que nos questionam imensamente e que nos mostram o ser humano da sua forma menos agradável, mas também exemplar noutras coisas. Isso. Mas creio que a leitura de clássicos é um bom antídoto para combatermos a ignorância, a intolerância? Sim. Para combater a ignorância, isso certamente. E a intolerância que hoje se manifesta de forma muito particular também. Sim. A questão de intolerância é que isso na Ilíada é um bom exemplo da questão da tolerância, porque é uma guerra entre gregos e troianos. Mas o poeta que nos fala dessa guerra, no fundo, não toma partido nem por gregos nem por troianos. Ele vê essas pessoas como seres humanos, e quando nós chegamos ao final do livro, pensamos, então isto é um livro em grego, onde, afinal de contas, quando chegamos ao fim, ficámos a gostar mais dos troianos do que dos gregos. Identificámos-nos completamente com esta cidade, que é a cidade de Troia, sitiada há 9 anos, com as figuras que lá moram, que lá vivem, com as mulheres, não é? Porque no campamento de gregos é praticamente só homens, a não ser as escravas que eles têm, mas em Troia temos figuras femininas que estão a viver a sua vida de mãe, de mulher, de filha, enfim, é uma realidade em que, no fim, pensamos, é um poema grego, mas os troianos saíram melhores. Eu acho que os estudos clássicos confrontam-nos com muitas obras em que uma abordagem assim estereotipada, plastificada daquilo que nós pensamos que as coisas devem ser, estamos sempre a apanhar choques, porque não é isso que nós lá encontramos. Encontramos coisas que nos questionam, porque na Odisseia o herói não faz mais nada do que dizer mentiras. Como é que se pode entender uma pessoa exemplar que mente o tempo todo? Nós, enfim, os grandes heróis do teatro grego, começando logo por Édipo, é alguém que matou o próprio pai, casou com a própria mãe, podemos dizer que sem ter tido conhecimento disso, mas são textos que nos colocam perante situações sempre muito extremas, o ser humano levado ao seu extremo, e são textos que não têm respostas também fáceis. Isso também é uma questão complicada de ensinar também aos jovens que estudam connosco, é que querem saber a resposta, não é? Querem saber a resposta. Então, o porquê das coisas, ou qual é a interpretação de Sófocles, da sua peça sobre Édipo. E não há resposta. Nós temos de aceitar que são obras que estão completamente em aberto. E quem está formatado ou habituado a livros, filmes, em que habitualmente há uma lição, há uma ilação, esse tipo de obras mais abertas acaba por ser um desafio muito interessante. Frederico, já voltamos à conversa. Permitam-me só, eu não referi no início, mas já sabem que no Porto Encontro também podem
colocar perguntas ao Frederico Lourenço. Penso que há aí, temos dois assistentes que podem chamar caso queiram colocar uma pergunta. Ser-vos-á disponibilizado papel e caneta, podem colocar a questão por escrito e eu mesmo depois irei endossá-la, colocá-la com todo o gosto ao Frederico Lourenço. Vamos já chamar o Ismael Caliano. Permita-me só colocar uma questão antes, Frederico Lourenço. Para desenvolver um trabalho desta natureza, tradução de clássicos, de livros essenciais, parece óbvio que é necessário ter uma grande dose de disciplina. Esse parece-me um grande... Não lhe pergunto em relação a esse que me parece óbvio, mas que outros atributos, que outros sacrifícios, atributos é necessário ter para independentemente do cansaço, da saturação, de uma série de estados de espíritos que inevitavelmente se vão apoderando, qual é o atributo que considera fundamental para conseguir levar por diante um trabalho tão incessante e profundo a nível da tradução e não só? Bom, acho que a disciplina é fundamental. Não é? Portanto, o meu dia começou hoje às 5 da manhã com o meu trabalho no Antigo Testamento. Isso é fundamental. Quer dizer, para fazer este tipo de obras com esta envergadura, Ilíada, Odisseia, a Bíblia, etc., portanto, isso não... A pessoa tem mesmo de dedicar a vida a isso, é uma opção de vida. E muitas vezes as pessoas que me conhecem, ou que são amigas ou familiares, queixam-se da minha falta de disponibilidade, mas, de facto, tive de optar entre uma coisa e outra e optei, de facto, por dedicar-me a estes textos. Porque acredito no seu valor, acredito que tem qualquer coisa contribuir, claro, no caso da Bíblia, com certeza que já foi traduzida para português muitas vezes, mas acredito na minha abordagem, acredito naquilo que a minha tradução pode trazer de diferente, pelos comentários, pelas introduções, pela abordagem, por tudo isso. Então, isso é uma coisa que... Pronto, Mas viver num meio mais tranquilo, como Coimbra, sim. sem oferta cultural, por exemplo, de Lisboa e Porto, sim, claro. Acaba por ser uma ajuda indireta. Sim, é uma ajuda indireta. Eu penso que se eu vivesse no Porto ou se eu vivesse em Lisboa, as tentações seriam muito maiores e o círculo social seria claramente muito maior também, não é? Porque eu vivo em Coimbra, mas não sou de Coimbra, não é? Portanto, quando comecei a ser professor da Universidade de Coimbra, basicamente eu não conhecia ninguém em Coimbra. E, portanto, essa vida enfim, quase de ermita foi uma coisa que favoreceu muito o início destes trabalhos. Foi justamente em Coimbra que eu comecei a ter a ideia de começar a traduzir os textos da Bíblia e tenho essa disponibilidade. Claro que também tenho de dizer que não a muitas coisas e a muitos convites que me fazem, mas acho que a disciplina é fundamental, sem isso não se consegue. Também é preciso ter uma certa aptidão natural para este tipo de coisas. Eu, de facto, nasci, isso não é uma coisa que eu tenha desenvolvido, nasci enfim, com o talento para línguas, tenho jeito para línguas modernas e antigas, mas pronto, o jeito com que se nasce não chega para nada, é preciso trabalhá-lo, não é? E, enfim, eu posso dizer que soa muito esquisito às pessoas, o que é? Levantou-se às 5 da manhã para trabalhar no Antigo Testamento. Mas para mim é uma alegria enorme e eu sinto-me muito, muito realizado no trabalho que faço. E é um privilégio fazer este trabalho, é um privilégio haver pessoas que se interessam pelo meu trabalho, ver aqui uma sala cheia de pessoas. É um privilégio ter um editor como o Francisco José Viegas, que se dispõe a fazer edições como esta, dos Evangelhos, com o texto grego e latino, né? Poder-se-ia pensar, mas pôr o texto grego e latino para quê? Quem é que vai ler? Quem é que se interessa? Não, mas faz parte da minha missão pôr o texto para as pessoas verem que existe esse texto em grego e em latino. Portanto, sinto-me muito, muito privilegiado e muito grato. Vamos então escutar o primeiro excerto do Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos pela voz do Ismael Caliano. Boa tarde. Estes primeiros excertos são do Evangelho de Tiago.
Aconteceu que uma ordem saiu da parte do imperador Augusto para que todos se recenseassem em Belém da Judeia. E José disse: Eu recensearei os meus filhos, mas com esta menina que farei? Como a recensearei? Como minha mulher? Tenho vergonha. Mas como filha? Mas os filhos de Israel sabem que não é minha filha. Este dia do Senhor fará como o Senhor quiser. E selou a burra e sentou-a, e o filho dele conduziu a burra, e José seguiu. E aproximaram-se do terceiro marco miliário, e José voltou-se e viu que ela estava triste, e disse a si mesmo: talvez o bebê nela a incomode. E novamente José voltou-se e viu-a rindo. E disse-lhe: Maria, como te sucede isto, que eu vejo o teu rosto ora sorridente, ora triste? E Maria disse a José: porque vejo dois povos com os meus olhos, um choroso e lamentoso e um alegre e jubiloso. E iam a meio do caminho, e Maria disse-lhe: faz-me descer da burra, porque o bebê dentro de mim pressiona-me para sair. E fê-la descer da burra e disse-lhe: onde te levarei e ocultarei a tua vergonha? Pois o lugar é ermo. E encontrou ali uma gruta e levou-a lá para dentro, e pôs à disposição dela os filhos dele, e saindo, procurou uma parteira hebreia na região de Belém. Eu, José, caminhava e não caminhava, e olhei para cima, para o ar, e vi o ar espantado, e olhei para cima, para a abóbada do céu, e vi-a parada, e as aves do céu descansavam, e olhei para a terra, e vi uma tigela no chão, e trabalhadores reclinados, e as mãos deles estavam na tigela, e os que mastigavam não mastigavam, e os que levantavam comida não a levantavam, e os que a levavam à boca deles não a levavam, mas os rostos de todos olhavam para cima. E vi ovelhas a serem apacentadas, e as ovelhas estavam paradas. E o pastor levantou a mão para lhes bater com o bastão, e a mão dele ficou parada em cima. E olhei para a torrente do rio, e vi as bocas dos cabritos paradas e sem beberem. E todas as coisas, de repente, voltaram ao seu curso. E eis que uma mulher descia do monte e disse-me: homem, para onde vais? E eu disse: procuro uma parteira hebreia. E ela, respondendo, disse-me: és de Israel? E eu disse-lhe: sim. Ela disse: e quem é a parturiente na gruta? E eu disse: é a minha noiva. E ela disse-me: não é tua mulher? E eu disse-lhe: é Maria, a criada no templo do Senhor. Calhou-me em sorte como esposa, mas não é minha mulher, mas concebeu a partir do Espírito Santo. E a parteira disse-lhe: isto é verdade? E José disse-lhe: vem cá e vê. E a parteira foi com ele. E ficaram de pé no lugar da gruta, e eis que uma nuvem luminosa sombreava a gruta. E a parteira disse: a minha alma foi engrandecida hoje, porque os meus olhos viram coisas milagrosas, porque salvação nasceu para Israel. E logo a nuvem se afastou da gruta, e apareceu uma luz tão grande dentro da gruta que os olhos não aguentavam. E daí a pouco aquela luz afastou-se, até que o bebê apareceu. E veio e tomou o peito de sua mãe, Maria. E a parteira exclamou e disse: este é um grande dia para mim, porque vi esta nova maravilha. E a parteira saiu da gruta. E Salomé deparou com ela. E a parteira disse-lhe: Salomé, Salomé, tenho uma maravilha nova para contar. Uma virgem deu à luz, o que a natureza dela não consente. E Salomé disse: vive o Senhor meu Deus, se eu não inserir o meu dedo e não averiguar a natureza dela, não acreditarei que uma virgem deu à luz. E a parteira saiu e disse a Maria: prepara-te, pois tens diante de ti uma prova não pequena a teu respeito. E Salomé inseriu o dedo na natureza dela. E Salomé gritou alto e disse:
Ai da minha transgressão e da minha descrença, pois pus à prova o Deus vivo. Eis que, com o fogo, a minha mão está a desprender-se de mim. E dobrou os joelhos diante do amo, dizendo: Ó Deus dos meus antepassados, lembra-te de que sou descendência de Abraão e de Isaque e de Jacó. Não faças de mim um exemplo diante de filhos de Israel, mas entrega-me aos pobres, pois tu sabes, amo, que em teu nome prestei os meus serviços e que de ti recebi o meu pagamento. E eis que um anjo do Senhor se colocou ali de pé, dizendo-lhe: Salomé, Salomé, o Senhor ouviu-te. Aproxima a tua mão do bebé e levanta-o, e terás salvação e alegria. E Salomé avançou e levantou-o, dizendo: Prostrar-me-ei diante dele, porque um grande rei nasceu para Israel. E eis que de imediato Salomé ficou curada e saiu da gruta justificada. E eis uma voz que dizia: Salomé, Salomé, não anuncies os milagres que viste, até que o menino entre em Jerusalém. São textos fortes. São textos que nos põem a pensar. Sem dúvida. E neste texto que o Ismael leu, é um texto muito curioso do Evangelho de Tiago, porque começa como sendo uma narração na terceira pessoa e depois é como se José, ele próprio, falasse, e aquele momento extraordinário do nascimento de Jesus em que o mundo para, o universo fica parado, não há um som, não há um movimento, não há nada. E depois a narrativa, muito naturalmente, volta outra vez à terceira pessoa, com esta narração extraordinária da parteira que põe em dúvida a virgindade de Maria e que depois recebe a confirmação e com um milagre. E são textos fascinantes. E há a particularidade da gruta, não é? Sim, claro, da gruta, porque no Evangelho de Lucas, não é, do Novo Testamento, fala-se que não havia lugar no katalhuma, em grego, que pode ser a estalagem, o lugar onde se podia ficar. E fala-se também no facto de Maria ter colocado o menino, isto no Evangelho de Lucas, na manjedoura. A questão da gruta, que se vê em muitos presépios, enfim, mesmo em Portugal, não é? Muitas pessoas, e presépios aqueles muito bonitos do século XVIII, com a gruta, é uma inspiração que vem deste Evangelho de Tiago. A gruta também permite aquele efeito de ser um lugar onde é uma escuridão total e com o nascimento do menino fica completamente iluminado. Não foi o excerto, não ouvimos esse excerto, mas é nos Evangelhos de Tiago que nos é apresentado um Jesus Cristo, diria, curioso, traquino, irreverente, até vingativo. Sim, isso é no de Tomé. Tomé, sim. Há dois de Tomé, há um sobre a infância de Jesus, outro mais místico, e esse sobre a infância de Jesus é como que a continuação da história do nascimento de Jesus no Evangelho de Tiago, que fala sobre a infância desta criança que não consegue medir os poderes que tem. Portanto, é uma criança que, evidentemente, sendo filho de Deus e qualquer coisa que diga acontece, e, portanto, naqueles conflitos da escola com os colegas, tudo isso, enfim, é uma criança que acaba por ter de ressuscitar os colegas que acidentalmente mata, porque dá assim um empurrão e a criança ainda não morre sabe logo. medir a sua força. Sim, mas ele também ressuscita logo a criança. Acaba tudo bem. Mas é uma criança um bocadinho desagradável com os professores, porque chega à escola e evidentemente sabe mais do que todos os professores, não é? O professor começa a tentar ensinar grego ao menino Jesus e o menino Jesus já sabe tudo. Sim. E nem sempre tem a paciência necessária para lidar com isso. Soube há instantes, dito pelo próprio Francisco José Viegas, o editor, que o livro já está na terceira edição, embora tenha saído há pouco mais de um mês. Pois. Para si ainda é surpreendente que isso aconteça, se bem que os volumes da Bíblia também têm sido todos muito bem recebidos, mas acolhe estas notícias ainda com algum espanto ou já se habituou? Não, mas habituar não. Fico muito feliz
pelo facto das pessoas se interessarem pelo meu trabalho, como é óbvio, mas a questão não é essa, por se interessarem por estes textos que eu penso que não eram muito conhecidos entre nós. São textos que, enfim, são desafiantes deste ponto de vista, como nós ouvimos na leitura do Ismael, obrigam-nos a visualizar coisas que são complicadas. Há textos aqui que são mais chocantes ainda do que esse, e são textos que nos abrem assim essa janela para o que era o cristianismo entre, digamos, o século II e o século IV, que cristãos é que havia, que crenças é que eles tinham, porque é que eles achavam que era tão importante pensar estas coisas sobre Jesus, porque, enfim, nós não podemos, não tem maneira de dizer se são coisas que aconteceram ou não, como é óbvio, mas o que nós vemos pelos textos é que houve cristãos para quem era importante pensar que Jesus tinha tido uma infância em que chegou à escola, já sabia mais do que o professor. Portanto, esse tipo de coisas são importantes. Também é importante para mim, que, sobretudo lidando agora com o Antigo Testamento, é importante ver também o que nós já notamos de tensão entre cristianismo e judaísmo nestes evangelhos apócrifos, e a questão da polémica anti-judaica é um elemento muito forte aqui, a polémica antipagã, mas também anti-judaica, e isso para mim é um tema que me fascina totalmente, porque eu não sou judeu, mas tenho uma grande simpatia, não é, pelo povo judaico e pelos sofrimentos terríveis que o povo judaico atravessou. E pergunto-me sempre se não teria sido possível o cristianismo e o judaísmo terem convivido de uma forma mais harmoniosa, porque nestes primeiros séculos já se nota nestes textos que eles estão zangados uns com os outros, ou seja, os judeus estão zangados com os cristãos e os cristãos estão a aproveitar estes textos para retaliarem contra toda a propaganda negativa que receberam da parte judaica. Então, isso é uma questão, como eu penso que, enfim, o mundo ideal, as religiões coexistiriam de uma forma pacífica e as pessoas aceitariam que outras pessoas têm uma maneira diferente de entender Deus, e isso seria normal. Estes textos são desafiantes também por isso, porque nos obrigam também a pensar porque é que somos tão intolerantes, não é? Porque é que, se eu for cristão, porque é que eu tenho de automaticamente achar que um judeu está errado? Ou se eu for judeu, tenho de pensar que os cristãos estão errados? Porque é que não podemos estar todos certos? O que é curioso é que também associamos, e o Frederico Lourenço fala isso na nota introdutória, é que a palavra apócrifo adquiriu quase uma conotação negativa, associamos apenas a uma dimensão falsa ou herética. Acha que isso secundariza, é um termo que está longe de ser exato, uma vez que há aqui textos que poderiam perfeitamente ter cabimento ter sido incluídos nos evangelhos ortodoxos, canónicos? Sim, há aqui alguns textos que tiveram uma circulação bastante pacífica durante todos os séculos do cristianismo, até à invenção da imprensa, porque existem muitos manuscritos. Por exemplo, este Evangelho de Tiago, que o Ismael leu, existem mais de 50 manuscritos em grego desse Evangelho. É muito diferente quando nós vemos, por exemplo, o fragmento do Evangelho de Maria Madalena em grego, só existe um papiro com aquele texto, não são 150 manuscritos, é um papiro. E se aquele papiro se desaparecesse, ou tivesse desaparecido, nós nem conheceríamos o texto em grego, pois existe um exemplar do texto em copta também. Portanto, é assim, houve textos, de facto, que estiveram em risco de desaparecer totalmente. É o caso do Evangelho de Tomé, não da infância de Jesus, mas o outro dos ditos de Jesus, só existe num manuscrito em copta, que foi descoberto por acaso em 1945. Existe também nos poucos fragmentos em grego, que também são exemplares únicos, também descobertos por acaso numa lixeira no Egito, uma lixeira antiga, em Oxirrinco, e isso, de facto, eu penso que nós ficaríamos com uma imagem muito menos rica de diversidade do cristianismo se não tivéssemos acesso a estes textos. Portanto, o que eu quis com este livro foi que eles estivessem acessíveis em português,
com o latim e com o grego também, no caso disso. E claro que fico muito contente com isso que o Sérgio comentou, que o livro, enfim, está a ter uma boa... está a acolher e está a despertar curiosidade dos leitores no nosso país, e eu fico muito contente com isso. É verdade que fez estas traduções no intervalo das traduções da Bíblia? Sim. Como é que encarou essa duplicidade? A minha ideia era fazer esta edição depois de acabar a Bíblia. Portanto, quando acabei o Novo Testamento, comecei a interessar-me muito por estes textos que não estavam no Novo Testamento e pensei, não, um volume, enfim, quase que supranumerário, digamos assim, da edição da Bíblia, tem de ser um volume com os Evangelhos apócrifos. Fui começando a trabalhar nesse material, pois a certa altura já, por um lado, já tinha o trabalho bastante adiantado, também para me distrair um bocadinho do Antigo Testamento, e também coincidiu com uma fase, e também para ser muito sincero, em que eu tive de parar um pouco com o Antigo Testamento, porque eu próprio não conseguia alinhar mentalmente neste volume que eu enfim, quase acabei agora, como entender a violência que é recomendada por Deus nesses livros, ou seja, como eu próprio sentia um choque tão grande perante aqueles textos que... Precisava de um ponto de fuga, quase. Precisei de um ponto de fuga, por um lado, e precisei de compreender porque é que esses textos fazem parte da Bíblia, porque é que textos que nos mostram coisas que nós consideramos atentados chocantes contra os direitos humanos, crimes de guerra absolutamente hediondos, mas que são recomendados por Deus. Então, o que é que isso me obriga a pensar? E levei assim algum tempo até perceber como é que eu posso lidar com isso e, enfim, a conclusão a que eu cheguei é que eu não posso querer que a Bíblia diga aquilo que eu quero que ela diga, eu tenho de aceitar que a Bíblia diz aquilo que a Bíblia diz, tenho de aceitar que estes textos fazem parte da Bíblia, são textos que tentam contar a história de Israel de uma forma talvez tendenciosa, mas temos de compreender isso e temos de compreender que aquele povo quis escrever que Deus estava sempre do lado deles e nunca do lado dos outros. Mas não acha que houve, por vezes, há bocado disse que há textos perfeitamente incluídos aqui nos Evangelhos Apócrifos que podiam perfeitamente integrar os Evangelhos mais canónicos. Sim, sim. Há uma certa aleatoriedade, da mesma maneira que há textos que não foram incluídos no Antigo e no Novo Testamento, há textos que foram incluídos e provavelmente não teriam cabimento, daí essa sua perplexidade? Mas eu penso que a questão não é aleatória. Acho que, curiosamente, os textos que poderiam ter figurado no Novo Testamento, que estão nos Evangelhos Apócrifos, não figuraram porque são textos mais tardios. Eu penso que o cânon do Novo Testamento já estava mais ou menos fechado quando estes textos foram compostos, penso eu, o Evangelho de Tiago, Pseudo-Mateus, Tomé sobre a infância de Jesus e muitos outros. Os que não entraram são textos que são talvez do século II, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, de Filipe, etc. E, de facto, não entraram porque apresentavam... Enfim, o material não era totalmente consentâneo teologicamente com o material que nós encontramos no Novo Testamento. E uma coisa que nós vemos é que os cristãos mal começaram a ser cristãos, vemos isso logo nas cartas de São Paulo, começaram logo a implicar uns com os outros e começou logo a haver a ideia de eu estou certo, tu estás errado, o cristianismo certo, o cristianismo errado. São Paulo, que é o primeiro autor cristão e o autor mais antigo do Novo Testamento, as cartas dele estão cheias disso, não é? E estão cheias de descomposturas que ele dá a cristãos que ele considera que não estão a ser cristãos da forma certa, como ele acha que devem ser. E, portanto, até foi só no século IV, não é? Com o apoio imperial, que foi possível impor assim uma certa unicidade de doutrinas. Ainda há bocadinho estava a comentar com o Francisco José Viegas. No fundo, foi uma coisa que não durou, quer dizer, durou muitos séculos, mas se nós olharmos para o cristianismo hoje, aconteceu esse pior pesadelo dos ortodoxos no século IV, não é? Porque o cristianismo está totalmente estilhaçado em não sei quantas maneiras diferentes
de entender o cristianismo, e não é só catolicismo e protestantismo, dentro do protestantismo são de 1000 maneiras diferentes, desde mormons e adventistas, e, quer dizer, há tudo e mais alguma coisa, e são pessoas, de facto, que têm necessidade de refletir e de pensar e de ver Jesus dessa forma diferente, não é? E isso, se calhar, faz parte da essência do cristianismo de ser uma religião que promove essa diversidade de pensamento e não ser uma religião que acabou por ser uma religião que travou a diversidade de pensamento. Mas em seu entender, o que é que explica a forma como, diria, combativa, como estes evangelhos apócrifos foram perseguidos a partir do século V? Foi em nome dessa unicidade? Dizer, eles já foram perseguidos antes porque muitos deles nós temos conhecimento da sua existência porque há autores ortodoxos do século III, do século IV, que falam deles de forma condenatória, portanto dizem mal desses textos e mal dos autores desses textos e avisam que não se deve ler esses textos. O que nós vemos, de facto, é que pelo facto de eles terem desaparecido, por exemplo, um autor ortodoxo muito importante, Epifânio de Salamina, do século IV, que fala de muitos textos que nós não temos hoje em dia, de facto. Não temos esses textos, desapareceram, não é? Desapareceram porque começou a haver essa ideia de que só os textos do Novo Testamento é que devem ser lidos, ou então textos que sejam escritos por autores ortodoxos sobre esses textos. Houve essa tentativa, penso eu, de fazer com que essa diversidade desaparecesse. Há um texto que eu cito num dos volumes da Bíblia, no início do volume 2, isso é um texto já mais sadio, do século VII, que fala de um monge grego na sua cela, tem uma visão da Virgem Maria, portanto a Virgem Maria chega à porta da cela dele, ele convida a Virgem Maria a entrar e ela diz que não entra lá, porque está lá o inimigo dela e ele não entende onde é que está o inimigo e depois percebe que ele tem lá um livro onde, por engano, tinha sido encadernado nesse livro, que era ortodoxo, um texto que não era ortodoxo. E claro que a Virgem Maria sabia perfeitamente que aquele livro... Então, ele arranca as páginas, queima as páginas e aí, portanto, a Virgem já entra na cela. Portanto, é uma história, não é, do século VII, de um texto fascinante chamado Prado Espiritual, de João Mosco, que mostra que ainda no século VII os cristãos ainda estavam com essa coisa. E o que é que se faz quando se encontra um texto que seria ofensivo à ortodoxia? Arranca-se as páginas e queima-se. Portanto, é a solução. A dada altura, penso que é também na nota introdutória em que o Frederico Lourenço fala da sua necessidade também de apaziguar, não sei se julgo que não é esse o termo que indica, mas não andará longe, suavizar as passagens mais chocantes que as há. Houve essa intenção também de não de suavizar, é mais no comentário de tentar encontrar uma linguagem que não é fácil, tratando-se... Que é mais explícita em relação ao que estamos habituados. Tratando-se de certas coisas que acontecem aqui, tentar encontrar uma linguagem suficientemente delicada, mas não fingindo que as coisas não estão Foi um equilíbrio, foi a parte mais difícil da tradução. Sim. Pronto, é uma questão que não é... Não foi difícil porque eu tenho o maior respeito pelas pessoas que se sentem chocadas com estas questões, mas a questão é que nós devemos pensar porque é que houve cristãos para quem era importante imaginar isto, não é? Pode não ser relevante para nós hoje, mas naquela época era relevante para eles. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Há bocadinho usou a palavra muito interessante de distrair, ou seja, recorreu a esta tradução um bocadinho para distrair. Sim. Quando isto, para um comum dos mortais, para qualquer um de nós, seria uma tarefa já de por si muito exigente. As minhas distrações são evangelhos apócrifos, Virgílio, é o que eu distraio. Faço para me distrair, comentar a Eneida, isso é a minha distração. Enfim, mas são boas distrações. A mim distrai-me, o importante é isso. Sem dúvida. Vamos escutar então um segundo e último excerto de Os Evangelhos Apócrifos pelo Ismael Caliano.
Fragmentos em grego do Evangelho de Maria. Nem legislei como legislador. Tendo dito estas coisas, partiu. Mas eles entristeceram-se, chorando muito e dizendo: como iremos para os gentios anunciar o Evangelho do reino do Filho da Humanidade? Pois se não pouparam aquele, como nos pouparão? Então Maria, levantando-se e cumprimentando-os, beijou todos e diz: irmãos, não choreis, não vos entristeçais, nem duvideis, pois a graça dele estará convosco, protegendo-vos. Antes, agradeçamos à grandeza dele, porque ele uniu-nos e fez-nos humanos. Tendo dito estas coisas, Maria reorientou a mente deles para o bem e começaram a indagar acerca dos ditos do Salvador. Pedro diz a Maria: irmã, sabemos que foste muito amada pelo Salvador, como não foi outra mulher. Diz-nos, pois, as palavras que conheces do Salvador que nós não escutamos. Maria respondeu, dizendo: as coisas que vos passam despercebidas e que eu recordo, anunciar-vos-ei. E começou com estas palavras para eles. Vendo eu uma vez o Senhor numa visão, disse: Senhor, hoje vi-te. Ele respondeu dizendo: és bem-aventurada. Encontrarei doravante o repouso do curso do momento, do tempo da eternidade, em silêncio? Tendo dito estas coisas, Maria calou-se, como tendo o Salvador até aqui falado. André diz: irmãos, o que vos parece acerca das coisas ditas? Eu não acredito que o Salvador tenha dito estas coisas. Parecem diferir do pensamento dele. Acerca destes assuntos, escrutinando, Pedro diz: o Salvador ocultamente a uma mulher falava, e não abertamente, para que todos ouvíssemos. Será que ele queria indicá-la como sendo mais digna do que nós? Pensais que minto acerca do Salvador? Levi diz a Pedro: Pedro, sempre te assenta o que é irascível, e agora assim discutes com a mulher como um adversário dela. Se o Salvador entendeu que ela era digna, tu quem és para a desprezar? Pois completamente ele a amou, indefetivelmente, conhecendo-a. Antes, envergonhemo-nos e, envergando o ser perfeito, façamos aquilo de que fomos incumbidos, anunciemos o Evangelho, nada preceituando, nem legislando, como disse o Salvador. Tendo Levi dito estas coisas, saiu para anunciar o Evangelho. Obrigado. Não sei se quer comentar essa Isto é o que nos resta do Evangelho de Maria Madalena em grego. Só nos chegaram estes fragmentos. E que são fragmentos muito curiosos porque nos mostram Maria Madalena, por um lado, em conflito com... Quer dizer, ela não está em conflito com eles. Eles é que estão em conflito com ela. André, Pedro e Levi, que estão em conflito com ela porque não acreditam que Jesus possa ter transmitido a uma mulher ensinamentos que ele não transmitiu a eles, apóstolos homens. E isso é uma questão que nós encontramos em vários textos, destes textos apócrifos, é a questão da importância da mulher para muitas destas comunidades cristãs, a importância da figura de Maria Madalena, a importância da figura de Salomé, outras também que são mencionadas. Era, de facto, uma das coisas que os pagãos, assim, os polemistas pagãos e filósofos pagãos criticavam no cristianismo, os cristãos da época. Como é que se pode entender uma religião em que vocês dão crédito a mulheres, em que vocês têm grupos e igrejas que são liderados por mulheres? E há um autor ortodoxo que cita isso e, para se desculpar, diz: pois, mas eu nunca ouvi falar de nenhuma, eu não conheço nenhum grupo que seja liderado por uma mulher, assim, quase para se defender da ideia. Portanto, são textos que também nos questionam nessa questão também. Qual é o lugar
da mulher na Igreja? Será que a mulher pode assumir um lugar de liderança na Igreja? E a resposta é clara. De alguns destes textos, não todos, mas de alguns, dão-nos claramente a resposta sim. Mas será lícito concluir que a representação que é feita nestes evangelhos apócrifos de figuras como Maria, José, até Jesus, é de certa forma mais humana, uma vez que expõe mais as suas fragilidades, inseguranças, algo que não está tão bem patente nos evangelhos canónicos? Eu não diria que é mais humana, porque eu penso que um denominador comum é que Jesus é sempre apresentado como sendo uma figura divina, não é? Portanto, uma figura divina. Neste texto, por exemplo, ele é sempre o Salvador, e noutros textos, enfim, quaisquer que eles sejam, são textos em que não há dúvida nenhuma de que ele não é um ser humano igual a outro qualquer. É uma figura divina, é uma figura com uma dimensão que vem trazer a este mundo uma dimensão que não é deste mundo. Quanto à figura de José e de Maria não Madalena, Maria mãe de Jesus, o que é muito interessante nestes textos é que eles nos dão uma espécie de uma biografia dessas pessoas. Se nós, enfim, formos ver o Novo Testamento, quase não nos diz nada sobre Maria, sobre José, não é? São projeções que as pessoas Achei fazem. muito curiosa também a questão de José revelar as suas inseguranças sobre o facto de Maria dar à luz, não é? Sim. E um dos textos mais curiosos deste livro é a história de José o Carpinteiro, que é a história da vida de José, pai de Jesus, e com uma parte muito importante que é dedicada ao momento da morte de José e ao apoio, à proximidade, aos conselhos que Jesus lhe dá no momento da morte. Portanto, temos José na fase final da vida dele, e outros textos interessaram-se muito por tentar compreender como é que teria sido a infância de Maria, quem seriam os pais de Maria, porque uma coisa que os pagãos diziam é que Maria era uma mulher humilde, uma pobre. Como é que alguma vez uma mulher pobre pode ser a mãe do Salvador? Portanto, e esses evangelhos tentavam explicar o contrário. Ela não era uma pessoa pobre, era filha do casal mais rico de Israel. Ana e Joaquim são nomes que nem sequer constam no Novo Testamento. Nunca se diz que a mãe de Maria se chamava Ana, nem o pai Joaquim. Isso é uma coisa que encontramos no Evangelho de Tiago e nos Evangelhos que foram escritos um bocadinho à imitação do Evangelho de Tiago. Portanto, biograficamente são muito engraçados, são textos muito engraçados porque nos tentam mostrar a vida destas personagens, destas figuras, fora do pouco que nós conhecemos delas no Novo Testamento. Em suma, como aliás já é dito na epígrafe que escolheu de S. Brown, descobriu mais do que estava à espera, ao traduzir estes evangelhos apócrifos? Sim, descobri e continuo a descobrir sempre, claro. Eu acho que há uma vantagem grande, como diz esse estudioso, há uma vantagem grande em nós não partirmos para estes textos com o compromisso da Igreja que nós pertencemos, não é? Portanto, a minha vantagem é que, embora eu tenha sido criado e batizado e tudo isso como católico, é que, de facto, eu não estou comprometido com nenhuma igreja do cristianismo. Eu não preciso ler estes textos para mostrar que isto é tudo uma coisa horrível e chocante e não tem nada a ver com a religião católica. Não preciso de ler dessa forma, preciso apenas de ler como um historiador que diz: houve cristãos que nestes séculos escreveram estes textos têm estas características, têm este conteúdo, será agradável para umas pessoas, desagradável para outras, mas isso não me afeta a mim pessoalmente. Eu não sinto a necessidade que muitas pessoas têm que escrevem sobre estes textos de provar que estes textos são maus e são horríveis e não sinto isso. E, portanto, acho que é uma vantagem também, essa neutralidade, porque deixa os textos falar e depois os leitores é que fazem a sua decisão, não é? Se revêem nisto ou não. Vamos trazer mais achegas, mais contributos, mais visões para esta conversa, que
espero que esteja a ser do vosso agrado, e nada melhor do que o José Rui Teixeira, a quem peço para uma salva de palmas, por favor. Bem-vindo, José Rui. Muito obrigado. Os Evangelhos Apócrifos não são propriamente um texto desconhecido para ti, não é? Até pela formação teológica, mas também pela curiosidade e pela busca de conhecimento que também norteia o teu percurso. Como é que vês, como é que qualificas no fundo, este trabalho, esta missão que o Frederico Lourenço tem levado a cabo ao longo dos últimos anos e que encontra agora mais um capítulo, esperemos que não o último, certamente, em relação aos Evangelhos Apócrifos? Boa tarde a todos, antes de mais. É uma alegria muitíssimo grande estar aqui. Só não foi maior a minha alegria do que a alegria da minha filha, que é a tal miúda de 15 anos, que ficou emocionadíssima quando soube que ia estar na sessão com o Frederico Lourenço, porque, de facto, tem muito gosto por estas questões, sobretudo os estudos clássicos e, naturalmente, não tanto especificamente um documento como este, que é muito menos impactante do ponto de vista mediático do que a Ilíada ou a Odisseia. Eu conheço, por formação, eu li há muitos anos, na década de 90, os Evangelhos Apócrifos. Eu estou convencido, eu pensei nisto durante esta semana e fui lá procurar as edições. A primeira edição foi a francesa, de 1975, creio que era a que eu tinha, em 2 volumes. E mais tarde, já 2000, 2001, adquiri a edição da Baca espanhola que naturalmente deu-me um conforto maior na medida em que há mais uma familiaridade, digamos assim, com o espanhol do que com o francês, e permitiu-me, naturalmente, uma inteligibilidade dos textos que, apesar de ter estudado grego e latim, há todo um cansaço, uma sobrecarga na leitura direta do grego ou do latim, que naturalmente só não existe para o Frederico Lourenço, que distrai-se que se distrai da tradução do Antigo Testamento com a tradução magnífica de um volume como este. Este documento tem muita importância em vários sentidos e tem importância a vários níveis, acho eu. A notícia deixou-me sinceramente muito feliz, mas não necessariamente mais feliz do que quando apareceram os primeiros volumes da Bíblia e que aguardo o resto, o que falta com a natural expectativa, ou todas as outras traduções que o Frederico foi colocando no mercado livreiro em Portugal. Esta tradução, concretamente, tem uma importância suplementar em função de tudo aquilo que, de certo modo, já conversaram aqui. Primeiro, pela complexidade que tem o resultado deste documento. A sobrevivência, digamos assim, destes manuscritos, de todos estes documentos, quantos não terão desaparecido? Isso sabemos, não só a extensão de alguns cujos poucos fragmentos sobreviveram, mas fundamentalmente outros de que nem sequer temos conhecimento pelo contraditório de autores do âmbito da ortodoxia, sobretudo da patrística. Este período, como todos os períodos, e eu estava a ouvir-os com muita atenção e com muito interesse, este período é um período particularmente complexo, não é? Porque o paleocristianismo e todo aquele processo que vai desde os padres apostólicos até ao final da patrística, que tem finais distintos no Oriente e no Ocidente, portanto ela acaba mais tarde, a patrística, no Mediterrâneo Oriental, portanto, no fundo grego, não é? Mas, na verdade, o que é que acontece aqui? Acontece que este período é um período tão complexo como todos os períodos em que emergem novos paradigmas. E daí tanta animosidade, daí tanta necessidade quase maniqueia, quase esquizofrénica, de definir uma linha de ortodoxia. Reparem, nós, para não sermos menos benevolentes ou mais benevolentes com um período com outro, é o que acontece no aparecimento de qualquer ideologia. Quer dizer, é o que aconteceu no princípio do século com o comunismo, com purgas, é o que acontece com todos os grandes movimentos e religiões e doutrinas políticas e até doutrinas económicas e científicas. Vemos bem com os paradigmas de Kuhn, como no mundo da ciência é tão difícil introduzir anomalias em paradigmas vigentes e reinantes e, portanto, que muitas vezes são profundamente austeros e notamos isso muito em certos modelos académicos quando se questiona um determinado paradigma e quando isso implica ser vítima de uma certa marginalização, de uma certa perseguição quase
e também, naturalmente, uma certa intolerância que resulta, não é? Somos intolerantes não é por sermos uma coisa ou outra, somos intolerantes porque aparentemente somos humanos. E, nesse sentido, resgatar este documento, vem dar em português, neste caso, numa edição bilíngue, que aqui é muito importante e que foi bem salientada, relança esta questão de vermos outras versões, de vermos aquilo que não vingou, de percebermos muitas vezes as dinâmicas e esta multiculturalidade que surge neste Mediterrâneo Oriental e particularmente naquele eixo de Antioquia a Alexandria, né, que tem uma vida tremenda neste cristianismo inicial, que levanta grandes problemas no âmbito da aculturação do mundo judaico, cristão e helenístico. Não nos podemos esquecer que o cristianismo é uma seita que nasce no contexto judaico, portanto, a emancipação tem que ser violenta, como também é violenta a sua repressão. E a aculturação com o mundo, com aquele enorme mundo que vai, digamos assim, dos Balcãs até ao norte do Egito, é um processo muito duro para a definição de uma doutrina como esta, de uma instituição que começava a nascer e a criar as suas sedimentações, digamos assim, as suas primeiras solidificações, a saber onde é que pousava os pés. Daí aparecer São Paulo com essa preocupação tão premente, não é? É uma espécie de preocupação que, por um lado, se percebe, por outro lado, aflige, não é? Mas, na realidade, percebemos, ainda agora estavas a perguntar, Sérgio, se uns são mais... De certo modo, até podemos dizer que nos evangelhos gnósticos, porque há uma diferença aqui que nós... Pois eu ia perguntar-te isso, Rui. Se achas que em alguns casos a fronteira entre o apócrifo e o canónico é mais ténue do que se poderia pensar? Isso, de certo modo, o Frederico já o disse na introdução e aqui já se falou um bocadinho. Há textos que realmente seriam facilmente canónicos. Não é muito difícil, sinceramente, não é muito difícil perceber a razão pela qual, conhecendo bem o contexto e a história daqueles primeiros séculos, porque é que uns são canónicos e outros são denominados apócrifos e outros são mais perseguidos por serem de natureza gnóstica, porque quem compreende as grandes questões colocadas ao cristianismo inicial com a questão do gnosticismo, percebe bem percebe no sentido, não é perceber no sentido de tolerar, mas de entender o motivo pelo qual isso acontece, porque quando lemos um evangelho apócrifo, ou um destes textos apócrifo não gnóstico e um apócrifo gnóstico, percebemos relativamente bem, mesmo por senso comum, como a natureza do próprio texto é relativamente diferente no universo que nos apresenta. Mesmo Cristo é muito mais humano nos canónicos do que é nos gnósticos. Isso tem a ver com a dimensão demiúrgica com que a divindade se assume nos movimentos e nas tendências de natureza gnóstica. Esta criança que matava e ressuscitava, que é um texto absolutamente maravilhoso, não é? E que introduz uma espécie de realismo mágico, assim, avant la lettre, não é? Este texto, percebemos porque é que ele dificilmente integraria um documento canónico, e como os documentos canónicos... Há outra questão, desculpa, Sérgio, que é a questão da funcionalidade dos textos, que nós às vezes esquecemos-nos. Estes textos não nascem, ao contrário de outros, de deleite literário. Não é? Estes textos nascem em contextos comunitários muito arraigados, muito específicos, nascem normalmente com uma intencionalidade litúrgica. Eles não nascem neste formato. Um evangelho canónico não foi escrito de uma ponta à outra como um texto qualquer. Nasceu de fichas, de tradições orais antes, de fichas e de uma necessidade muito grande celebrativa. Ou seja, nasce daquilo que é o nascimento litúrgico da Eucaristia, por exemplo, ou de outras celebrações no âmbito da celebração da palavra. E, neste sentido, tem um caráter mistagógico e até anagógico que não podem ser descurados na leitura que fazemos. Portanto, ou seja, não é um resultado de um autor, ou seja, por mais que seja agradável para nós vermos aquele tríptico de Caravaggio com São Mateus, a escrever aquilo direitinho e saber se vem de cima ou de baixo a inspiração de um anjo mais humano, que é o primeiro quadro que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, ou de um anjo mais etéreo, que foi o que prevaleceu. A grande questão é que isso não existe nestes textos, não é? Existem muitos outros textos. Nestes não, são produtos de outros contextos e chegam à forma definitiva com que nós os encontramos depois de muitas vicissitudes históricas, no fundo. Sim. Mas, no fundo, crees que perdemos todos, não apenas os cristãos, mas todos em geral, com a marginalização, com a perseguição de que estes textos foram alvos, contribui para uma visão mais pobre, de certa forma? Perdêssemos um texto que fosse, perdemos sempre, não é? Ou seja, a perda do que quer que seja
E às vezes olhamos perdemos sempre quando num reinado egípcio, numa certa dinastia, o faraó que sucede destrói o legado do anterior. Portanto, a destruição de qualquer património, material ou imaterial, é sempre uma perda que pode ser maior ou menor em função depois das dimensões que o objeto tem. Basta pensar no que aconteceu à Biblioteca de Alexandria, basta pensar... Não é? A perda de um texto que seja, não é? Deixa-nos mais pobres. A perda destes textos deixa, sobretudo ao nível, não direi tanto ao nível de uma certa experiência eventualmente mais confessional, quando ela já está no âmbito daquilo que digamos seja uma ortodoxia, mas sobretudo para os homens da cultura, para os estudiosos, mas também, eu até diria assim, para os crentes em geral, perdermos a perspectiva diminui-nos e empobrece-nos, não é? E nesse sentido só é pena que o que nos chega a nós, apesar de ser um belo volume, caiba infelizmente neste volume, não é? E do ponto de vista estritamente literário, estou a falar também com dois escritores, do ponto de vista estritamente literário, o que é que destacariam, o que consideram estes evangelhos apócrifos, o que é que consideram mais interessante nesta visão do ponto de vista estritamente literário, o que é que destacariam de algum dos, do Tiago, do Tomé, qual consideram mais rico, mais valioso, se pudermos dizer assim? Eu sou um bocado suspeito porque eu, ao contrário de muitas pessoas, eu acho os evangelhos, quer canónicos, apócrifos, e o próprio Antigo Testamento grego, não é, a Septuaginta, que é considerado assim o patinho feio da literatura grega, pois muitas pessoas acham que é uma coisa, um grego tão... Eu acho o contrário, eu acho uma coisa lindíssima, e não é pelo facto de ser tradutor de Homero que não me deslumbro com a beleza literária destes textos. É uma beleza literária diferente, é muito mais despojada, não é? Muito mais... Há uma simplicidade enorme e esse brilho literário vem pela ausência de querer fazer efeitos, ou seja, os autores conseguem assim, esse milagre de beleza literária quase sem querer, não é? Não sei se é essa a sua impressão. Eu sinto exatamente o mesmo, e há uma certa, às vezes, ingenuidade, ou aparente ingenuidade, mas que entra muito a tal intencionalidade litúrgica, mistagógica, anagógica, que torna o texto diferente, mas que tem uma mensagem. Ocorre-me muitas vezes, por exemplo, o modo como nos fascina até a plasticidade das representações de Giotto, não é? E também uma certa propedêutica inerente, portanto, há sempre uma ideia de um certo ensinamento, há sempre uma narrativa subjacente, e ao mesmo tempo há, como neste texto magnífico, o Ismael leu o primeiro, aquele momento em que tudo para, sim. É de uma beleza, é de um sentido cinematográfico, não é? Que é muito raro, no fundo, não é? E eu estou a falar, neste caso, da tradução, na qual confio profundamente, mas que bonito será ler isto... Mas tem o texto grego ao lado, pode comparar. Prometo que não será uma distração, porque não consigo fazer isto nesta ótica da desconstrução, mas falávamos aqui no início, antes de começar, o quanto ao fim de 20 anos, sem traduzir e sem ler do grego ou do latim, como se torna uma espécie de pequeno grande fosso que nos inibe profundamente. E eu olho às vezes e apanho tanta coisa, mas aquilo que não apanho é mais pesado do que aquilo que apanho. E nesse sentido diminui muito, inclusive, o prazer depois. A inteligibilidade da leitura dá-nos prazer, não é? E a falta de inteligibilidade cria um obstáculo, ou seja, torna-se um sacrifício, não é? Às vezes a leitura. E achas que o distanciamento do Frederico Lourenço em relação à crença, à religião em concreto, acaba por ser uma vantagem nesse particular? Eu vou ser muito sincero. Dá uma certa objetividade? Eu acho que não. Porque eu acho que a imparcialidade e a honestidade intelectual do Frederico Lourenço não resulta dele ser crente ou dele ser ateu. Resulta dele ser profundamente honesto intelectualmente e de trabalhar e de ter este grau de qualidade que todos nós lhe reconhecemos. Ou seja, independentemente, agora sim, vou dizer, o edificante é dizer que sim, que acho que sim, mas eu acredito sinceramente que o Frederico Lourenço
independentemente da condição de crente ou da condição de ateu, de ser eventualmente de ter mais simpatia ou empatia com uma determinada crença ou com um determinado movimento, eu estou convencido que este trabalho resulta essencialmente, e o Frederico se calhar não concorda, mas resulta essencialmente da sua qualidade como tradutor, dos conhecimentos como académico e da honestidade intelectual que ele coloca e que nós percebemos aqui, porque não pode ser normal, e isto eu tenho que dizer, não é? Que alguém que trabalhe assim, que faça isto, que se nós contarmos os anos das edições, se nós percebermos o volume de trabalho que o Frederico Lourenço tem, se nós percebermos a qualidade intrínseca desse trabalho, inclusive nesta confrontação permanente, não é só a tradução, e não é só a tradução muitíssimo criteriosa, são os comentários, é todo o trabalho são de contextualização, é absolutamente impressionante, não é? E sem o elogio fácil, que aqui não é necessário porque o Frederico não precisa dele, ainda hoje alguém comentava comigo numa sessão de manhã, sabendo que eu ia estar aqui à tarde, comentou comigo, e acho que todos reconhecemos isso, é quando um homem parece que rende neste sentido ou que nos possibilita neste tipo de trabalho mais do que uma academia inteira. E isso é absolutamente notável, ou seja, dá para pensar um bocadinho ao nível de um exercício pateta teórico, de perguntar e se nós tivéssemos 4 ou 5 Frederico Lourenços, não é? E é recompensador, é um alívio saber que considera, como disse no início, que ainda está a começar, portanto vai continuar a brindar-nos com... Sim, mas a começar, mas a questão é que também a idade não perdoa, não é? Mas ainda... Começar, mas não vou chegar ao fim do percurso, isso é óbvio. Quer dizer, se chegar ao fim da tradução do Antigo Testamento, já fico contente. Tudo o que vier depois disso vem por acréscimo. Mas, enfim, muito obrigado pelas suas palavras. Mas, não, só... Mas nós, quando olhamos para o passado e vemos assim, figuras que escreveram não sei quantos volumes e que morreram com 47 anos ou 48 anos, pensamos, como é que ficamos, o que teria feito? Ficamos espantados, não é? Portanto, eu acho que eu tenho a vantagem de ser uma pessoa que não é muito do nosso tempo, desse ponto de vista, e, portanto, a questão da disciplina que falou há bocado, do foco. Isso ajuda. E não é só isso, é aquilo que dizia que nós todos acreditamos, quando falo em distração, não é uma tontice, é algo real, ou seja, é algo que, quando nos dá prazer um trabalho, que apesar de tudo parece ao outro algo muito pesado, não é? Ainda assim as coisas resultam como nós somos felizes a fazer aquilo que gostamos, mesmo que pareça muito pesado para os outros. Mas eu gostava de salientar outra vez ainda aquela questão porque parece-me fundamental a questão da imparcialidade e a honestidade intelectual resulta da imparcialidade e da honestidade intelectual, ou seja, e sinceramente eu, independentemente dos meus estudos teológicos e os meus estudos literários, independentemente da minha condição, que é reconhecida no âmbito do cristianismo e da fé cristã, não me impede de ver exatamente aquilo que o Frederico estava a dizer e não me impede de fazer todo o processo de autocrítica e de olhar a história de um modo que não deixa de ser uma representação da história como todas as representações, mas que eu acredito, ainda assim acredito, que está muito próxima, portanto, ou seja, acho que, felizmente, neste âmbito e noutros âmbitos, seja ele ideológico, doutrinal ou outro, nós podemos chegar ou seja, podemos dialogar e obter consenso através do diálogo, independentemente da condição que nos assiste, porque é exatamente isso que representa a imparcialidade e a honestidade intelectual. Claro. Frederico, a profunda admiração que nutre, como diz no livro, pela figura de Jesus Cristo é, sem dúvida, também um dos motivos que o leva a ser um pouco indiferente ao cansaço e a trabalhar tão estoicamente, de forma tão estoica nestas sucessivas traduções. Há esse lado também de admiração da figura? Sim, eu não me consideraria ateu,
Acho que essa Eu também não disse. Ou seja, estava a falar dos dois Sim, extremos, de ser crente ou ateu. E eu estou alguns no meio. Mas, independentemente do estádio em que eu estou agora, na minha viagem religiosa e espiritual, que é muito diferente do que era há 30 anos, e talvez venha a ser diferente no futuro, isso não sei. Mas, de facto, é um móvel, é um motor importante da minha vida e do meu trabalho, o interesse que a figura de Jesus me suscita. E sempre tive isso. E eu lembro de ainda ser muito jovem e ter grandes discussões com colegas e pessoas da minha idade, quando eu dizia que se as pessoas pusessem em prática os ensinamentos de Jesus, ou seja, se toda a gente, se o mundo inteiro pusesse em prática estes ensinamentos, veríamos que, em grande parte, os problemas dos relacionamentos humanos que se tinham resolvido, não é? E a dificuldade que o ser humano sempre encontrou para si próprio, de criar sempre conflitos e sempre guerras e sempre, enfim. Eu acho que é uma mensagem que é tão relevante, independentemente de eu acreditar nas coisas que estão aqui ou não, acho que a mensagem em si própria é tão relevante hoje como era há 2000 anos. E é uma mensagem que é tão diferente para uma pessoa que é estudioso da antiguidade clássica de gregos e de romanos, ler estes textos em que há um homem que diz as coisas que são atribuídas a Jesus nos textos, quer do Novo Testamento, quer nestes textos, é algo de tão surpreendente, é tão diferente, é tão fora do que era normal para aquela cultura de gregos e de romanos, e mesmo comparando com o Antigo Testamento, o quanto é diferente também. Só isso é o suficiente para a pessoa dizer, temos de ouvir, mesmo que não concordemos, e as pessoas têm o direito de não concordar, mas temos de ouvir a mensagem deste homem. É uma mensagem que tem qualquer coisa para nos dizer ainda hoje, e vai ter, se calhar, daqui a mais 2000 anos, se o mundo ainda existir. E particularmente naquele contexto, porque estávamos a falar da questão do lugar da mulher, não é? E se nós pensarmos, às vezes não discutimos, mas assim, no mundo grego é tenebroso, não é? Sim. O paterfamílias do mundo romano é tenebroso, não é? Sim. E o mundo judaico também, quer dizer, ou seja, eram contextos que às vezes até nos passa um bocadinho, nós temos uma tendência para ser um bocadinho mais brandos com a cultura clássica. Sim, e às vezes não pensamos naquilo que é isso. Aquilo que dizia o Frederico no início, não pensamos no que era, no que representava. O modo como nós falamos da democracia do período de Péricles é tão naif, é tão ingênuo, que até acreditamos que era uma democracia, não é? Mas é tremendo. Esquece a escravatura, esquece que metade da população que não era escrava, ou seja, as mulheres, não é? Sim, não esquece os direitos, esquece os jovens, esquece os jovens tudo, até tarde, e depois dentro dos cidadãos, os que teoricamente poderiam, os critérios para eventualmente ter uma participação política no âmbito daquilo que nós hoje chamamos de democracia, era uma coisa inacreditável, era meia dúzia de pessoas, era uma oligarquia, de certo modo, ao seu modo. Estamos quase a terminar, mas queria colocar ainda uma questão que foi apresentada por um dos participantes, não está assinada, mas o que é do Carlos Teixeira, e ele coloca aqui várias, vou tentar procurar sintetizar. No fundo, Frederico pergunta-lhe se consegue situar, eu julgo que já respondeu no início, mas sempre teve a disciplina do latim como estudante, quando é que começou o interesse, se hoje, eu vou colocar todas na mesma, se hoje é mais fácil a um estudante, a um jovem, seguir essa vertente de estudos e, por fim, também como não perder o foco no objeto de trabalho por outros temas que interessam. No fundo, são essas três questões. Essa é que é a pergunta difícil. Como as outras coisas todas que interessariam. Sim. Não, mas eu, desde muito cedo, me interessei por latim porque tive a sorte de ir para um colégio. O José Rui é diretor do Colégio Luso-Francês. Os meus pais puseram-me durante um ano num colégio que não era francês, também puseram depois no Liceu Francês, em Lisboa, mas antes disso num colégio que já não existe, mas que havia em Cascais, que era um colégio com ensino em português e em inglês, onde
aos 10 anos, as pessoas começavam a aprender latim. E fiz o meu primeiro ano de latim no ano letivo de 1973-1974. Portanto, assim, um ano muito curioso, em que em abril houve um dia em que não houve aulas, não é? Portanto, em abril de 74. Mas foi o meu primeiro ano letivo a aprender latim. Foi uma revolução para si, então. Foi uma revolução, absolutamente, sim. Vi logo que gostava, mas depois passei um ano, passámos depois para o Liceu Francês, onde não tínhamos latim, depois seguimos o ensino português normal, uma escola secundária, e só voltei a ter latim depois, quando fui para a universidade. Mas tinha a ideia muito, muito clara de que gostava, e eu já sabia o alfabeto grego quando era criança, embora não soubesse grego, mas o alfabeto eu já tinha aprendido, e acho que hoje em dia é muito mais, teoricamente seria muito mais fácil do que era quando eu era jovem, aprender estas línguas, porque existem todos os recursos online, de tudo e mais alguma coisa que existe na internet, no YouTube, em tudo e mais alguma coisa, portanto... Mas não é mais difícil manter o foco com todas as distrações? A questão é manter o foco com as distrações. Mas acho que as pessoas assim um bocadinho obcecadas como eu, e haverá sempre, porque também nós vamos vendo, nós que somos professores, vamos assistindo também às gerações de alunos que nos passam pelas mãos, e vemos sempre que há sempre 2 ou 3 pessoas que têm, de facto, com esse perfil. Por um lado, têm a facilidade inata e, por outro lado, têm a força de vontade para fazer qualquer coisa com essa facilidade inata, porque a facilidade inata para grego e latim não serve de nada se a pessoa não houver esforço. Não houver esforço, porque não se consegue aprender. Com um naipe tão valioso de convidados, a nossa vontade era continuar por aí fora, mas infelizmente não vai ser possível. Deixem-me agradecer a Frederico Lourenço, José Rui Teixeira e Ismael Caliano. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. Um agradecimento também a todos vocês que, mais uma vez, provaram ser a razão de ser deste encontro. Deixem-me agradecer também aos parceiros deste evento, Câmara Municipal do Porto, Jornal de Notícias, Antena 1, Livrarias Bertrand. A sessão de autógrafos vai decorrer no foyer. Estão desde já convidados. E regressamos no dia 17 de dezembro. O nosso convidado é o Álvaro Magalhães, que está a assinalar 40 anos de atividade literária, e será também uma grande sessão. Muito obrigado a todos. Do vosso agrado. Muito obrigado pela vossa presença. O Porto de Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, das Livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Acompanhe toda a programação em portoeditora.pt/Porto de Encontro e deixe os seus comentários em facebook.com/Porto de Encontro. Obrigado e boas leituras.